Olá, sou Kelly Stark e hoje vou apresentar o trabalho Community-Based Learning, um olhar sobre a utilização no curso de Engenharia Civil. Esse trabalho foi elaborado por mim e pela minha colega Alcione Capelli. A partir de agora, vamos tratar um pouco, então, acerca deste trabalho, que tem como objetivo avaliar a aprendizagem baseada em histórias em quadrinhos como ferramenta potencializadora do processo de ensino e aprendizagem. Para isso, é importante começarmos a nossa conversa falando um pouquinho sobre histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas já estão nas nossas vidas há muito tempo, seja elas em forma de mangá, de fotonovelas ou também em tirinhas de jornais. Mas você sabe qual é a origem das histórias em quadrinhos? Pois bem, as histórias em quadrinhos são fragmentadas, então, por meio de balões, e elas tiveram início nos Estados Unidos. No começo das histórias, deu-se ênfase a esse personagem que vocês podem visualizar na tela. Um menino careca, de orelhas de abano, vestindo um camisolão que ia até os calcanhares, que vivia em becos, favelas, típicos de certas regiões de miséria que existiam no início do século XX na cidade de Nova York. The Yellow Kid, ou Menino Amarelo, Garoto Amarelo, foi criado por Richard Outcault, e a tirinha foi estampada, então, pela primeira vez no ano de 1986, em uma sessão infantil de um jornal nova-iorquino. Quando lançado, o alvoroço foi enorme. As crianças adoraram a novidade. Entretanto, as pessoas mais velhas não. Inicialmente, essa história em quadrinho, The Yellow Kid, ela gerou um tanto de indiferença, mas depois ela acabou a ser utilizada como sinônimo de mau exemplo. Por isso, essa repulsa por parte da fração mais adulta. No Brasil, por sua vez, a primeira história em quadrinhos chamou-se Tico e Teco e foi publicada em 1905 no antigo periódico O Mário. Ela foi idealizada, então, pelo artista chamado Renato de Castro e teve como personagem mais popular o Garoto Chiquinho. Porém, foi só lá no ano de 1960 que o público teve acesso a um gibi que era inteiramente colorido. E é esse que está retratado em tela, A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. É importante nós observarmos que este gibi ele deixou de circular, então, no ano de 1964, tendo em vista a censura que foi instaurada durante a ditadura militar. E ele só voltou a ser publicado novamente lá no ano de 1975. Foi também na década de 60 que surgiram outras histórias em quadrinhos muito conhecidas, que foram a Turma da Mônica. Ela foi criada pelo paulistano Maurício de Souza e ela é tão conhecida e foi tão difundida que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. As histórias em quadrinhos, elas estão presentes no mundo inteiro e elas possuem alguns personagens que são muito emblemáticos. Um deles é a Mafalda, que foi uma criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964. Essa garota, de aproximadamente 6 anos de idade, ela retrata um pensamento muito reflexivo e também questionador, sempre acerca da realidade mundial, trazendo um ponto de vista bastante humanista acerca das situações. A Mafalda ela é muito conhecida na América Latina e também na Europa, e ela acabou se tornando um símbolo argentino. Outra HQ notável é Calvin e Haroldo, que foi criado em 1985 e suas tirinhas foram exibidas em jornais até o ano de 1995. Falando um pouquinho sobre essa tirinha, então o garoto Calvin ele vive diversas aventuras e uma realidade de amizade bastante profunda com o seu amigo Haroldo, um tigre que na realidade não passa de um bichinho de pelúcia. Quando nós falamos acerca das narrativas trazidas pelas histórias em quadrinhos, elas sempre são baseadas em fundamentos. São compostas por enredo, personagem, tempo, lugar e também elas têm um desfecho. Então, essa história em quadrinhos apresenta sempre linguagens que são do tipo verbal e também não verbal. E aí nós temos a definição. História em quadrinho ou HQ é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de textos, desenhos, dispostos em sequência. Isso sempre acontece, ou geralmente acontece, na horizontal. As histórias em quadrinhos, elas consolidaram-se tanto no Brasil como no mundo, como enredos que são narrados quadro a quadro,
com ampla utilização de textos do tipo verbal e não verbal, como comentamos anteriormente, bem como com discurso direto, característico da linguagem falada. Por unir, então, duas formas textuais distintas, eles são considerados um gênero textual extremamente rico. Porém, se visualizarmos na atuação docente, poucos são os professores que se utilizam para fortalecer a sua prática educativa. Por isso que hoje nós trataremos de Comic-Based Learning, porque aprendizagem baseadas em histórias em quadrinhos transpõe a utilização da HQ como uma mera ferramenta, possibilitando aí que o seu uso possa proporcionar caminhos distintos nos processos educativos, auxiliando o processo de ensino-aprendizagem, consequentemente fortalecendo a prática educativa. E quando nós abordamos essa utilização da HQ como uma estratégia de ensino na educação superior, nós temos que vislumbrar essa necessidade de articular a teoria com a realidade. E é por isso que as histórias em quadrinhos, elas devem incorporar todas as características do conhecimento científico, tal como a objetividade, fidelidade aos fatos e também a imparcialidade. Assim, essa pesquisa que está sendo apresentada agora, apresenta uma contribuição teórico-prática a partir da utilização desta estratégia. Para tanto, nosso objetivo é de avaliar a aprendizagem baseada em história em quadrinhos como uma ferramenta potencializadora do processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, a pesquisa busca avaliar a utilização de histórias em quadrinhos como um recurso de aprendizagem na disciplina de gerenciamento de resíduos sólidos, no curso de Engenharia Civil de uma instituição de ensino superior privada do Paraná. Essa intervenção aconteceu no primeiro semestre do ano de 2020. O método de pesquisa utilizado baseou-se em técnica de coletas de dados de caráter qualitativo e também o método de investigação seguiu os pressupostos e as etapas da pesquisação, que são compostos por planejar, agir, descrever e avaliar. A atividade proposta, então, consistiu na elaboração por parte dos discentes, de forma individual ou em dupla, então eles tinham essas duas opções, e o objetivo era fazer esta elaboração de histórias em quadrinhos com o tema acondicionamento e ou coleta de resíduos sólidos urbanos em tempos de Covid-19. Essa atividade tinha score 2, ou seja, 2 pontos possíveis, e foi avaliada segundo os critérios disponíveis na tela. Nós temos, então, arte e acabamento. O objetivo era avaliar a qualidade dos desenhos e do acabamento da atividade. Outro meio ponto, a partir da linha narrativa, onde buscava-se compreender se as cenas e as narrativas gráficas possuíam uma sequência lógica. A criatividade também foi outro item avaliado na história em quadrinhos, e aí haviam alguns critérios que somavam-se, como, por exemplo, se a atividade ia além do proposto pela docente, se ela tinha fácil compreensão caso fosse difundida ou divulgada. Nós também objetivávamos compreender facilmente na HQ qual o público-alvo para qual ela se destinava, então era necessário considerar também esta questão, os alunos precisavam estar cientes disso na hora de elaborar. Também foi considerado se a HQ possuía algum item humorístico e, por fim, foi considerada a temática, se ela evidenciava as diferentes maneiras de explicar os conceitos propostos. A partir disso, então, nós podemos visualizar alguns resultados em tela. Importante considerar que a ferramenta utilizada para a história em quadrinhos não foi imposta para os alunos, foram sugeridos alguns sites, foram mencionadas alguns locais nos quais essas histórias em quadrinhos poderiam ser elaboradas, tais como Microsoft PowerPoint, ferramenta Canva, que é disponível gratuitamente na internet, e também outros sites que fazem com que se facilite a elaboração dessas histórias em quadrinhos. Apesar de nós observarmos nesses exemplos atuais que elas foram elaboradas a partir de softwares, também não houve uma limitação com relação a isso, e os alunos poderiam entregar suas atividades feitas à mão, sem prejuízo algum para a sua nota, porque o objetivo estava para além da utilização da tecnologia, mas sim a utilização da ferramenta e da estratégia metodológica Comic-Based Learning. Aqui é possível exemplificar, então, uma dessas atividades que foram realizadas manualmente pelo aluno.
Então, os resultados foram bem expressivos, como é possível observar, e nós podemos visualizar também que ela acabou exigindo dos discentes uma dose muito grande de criatividade. E, além disso, fez com que eles buscassem ferramentas tecnológicas para o seu desenvolvimento, o que também, como foi evidenciado, não era uma obrigatoriedade. Essa busca por ferramentas ou novos métodos de desenvolver atividade acabou desenvolvendo nos alunos a proatividade, tal como foi evidenciada a partir da correção da atividade proposta. A turma, composta por 17 alunos, obteve nota média de 1,86 pontos dos 2 pontos possíveis, ou seja, 93% foi o rendimento com relação aos termos avaliativos dessa atividade. Falando e discorrendo um pouco acerca das considerações finais, foi possível visualizar que as histórias em quadrinhos ou HQs propiciam a transmissão e assimilação das informações do cotidiano e, por isso, elas podem ser utilizadas como ferramentas educacionais. Na educação superior, que é o foco do nosso diálogo, elas podem contribuir para difundir o conhecimento de uma determinada área e também possibilitam a representação do que foi aprendido sobre uma teoria, sobre princípios, sobre métodos que estejam ligados com a área de atuação profissional dos nossos acadêmicos. Por fim, pode-se inferir que essas novas práticas no ensino superior, especialmente em cursos da área das exatas, tais como as engenharias, acabam por abrir caminhos para dimensões que envolvem aprendizagem significativa e também propiciam o desenvolvimento de soft skills. Pois bem, essa é a nossa apresentação. Agradecemos a todos pela atenção e desejamos a todos um excelente Fórum STEM.